Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vim fazer um vídeo temático que eu sei que vocês adoram. Adoram vídeos temáticos e adoram muito este tema de vídeos temáticos, que são ressonâncias literárias. Um tipo de vídeo em que eu apresento pontos comuns entre livros. Então, assim, às vezes a semelhança de personagem, às vezes de enredo, às vezes de estrutura, às vezes, enfim, de narrativa, alguma semelhança que não é aparentemente influência, um autor que foi influenciado por outro, pelo menos se for este o caso, não é nada tão evidente a ponto de a gente notar, como é o caso da outra série que eu tenho, que é autores que foram influenciados por outros autores, que a gente vê assim claramente a influência de um, de outro, às vezes a influência manifesta. Aqui é uma situação diferente. Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros toda semana, tem conteúdo exclusivo para membros deste canal. Primeira ressonância que eu quero mostrar. Aqui, Don Quixote, eu estou pegando só um dos volumes, né? Aqui a minha edição é da editora 34, uma edição bilíngue, e são 2 volumes. Estou pegando só um para representar. O Don Quixote de La Mancha, que eu vou comparar a figura do Don Quixote, personagem do Don Quixote, com a do Capitão Vitorino aqui de Fogo Morto, né? A gente tem aqui 2 idealistas que saem nos seus cavalos, né, nos seus respectivos cavalos ali, sonhando com um mundo diferente, sonhando com um mundo melhor, sonhando com o estado de ser das coisas outro que não aqueles que eles conhecem e vivenciam cotidianamente. Então, são pessoas crédulas, pessoas sonhadoras que querem mudar o mundo ou acreditar que o mundo pode ser melhor, continuar acreditando, não necessariamente mudar, né, às vezes. E é uma diferença entre você querer mudar o mundo e ser apenas sonhador, acreditar que o mundo talvez possa ser melhor. Porque quando você é apenas sonhador, você pode fazer o papel de Poliana. Quando você acha que você pode mudar o mundo, aí já tem uma questão, uma ideia de ação aí embutida, né? Por mais que você não saia por aí desbravando, né, aquele herói de cavalaria, as ações da pessoa podem, né? Se a gente pensar no contexto moderno, né? Não há que se falar nem em cavalaria, mas as ações das pessoas, né? Elas podem ser desencadear, elas podem ter uma dinâmica com uma intencionalidade bem direcionada, né? E a gente conhece pessoas assim no cotidiano, eu sei que todo mundo conhece. Talvez ela não se diga idealista, talvez ela não se diga assim idealista e tal, mas ela age. É o agir que nos torna humanos e humanitários, né? Então, é essa a diferença entre o fazer acontecer e apenas pensar no que poderia ser se fosse diferente, né? Então, a gente tem aqui figuras sonhadoras, e mais que figuras sonhadoras, a gente tem figuras que agem em prol, na direção daquilo que elas acreditam, ainda que a crença delas possa nos parecer algo ingênuo. Outra duplinha de semelhança que eu quero apresentar é um conto do Kafka, conto, novela, não sei, Na Colônia Penal, e um outro aqui, conto do Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. O que há de semelhante aqui? Parece que são 2 histórias de terror, sem ser histórias de terror, né? No caso de O Poço e o Pêndulo, eu fiz um vídeo recentemente para membros do canal, comentando o conto. No caso da Colônia Penal, não sei, acho que não fiz nada específico. Tenho comentado assim em vídeos como esse, em que eu relaciono vários livros. E aqui só, Don Quixote, eu tenho um vídeo antiquíssimo sobre, um dos primeiros vídeos no canal, sobre ele. Fogo Morto, eu não lembro se eu tenho vídeo, mas se tiver, eu vou deixar tudo aqui. Voltando aqui, para esses 2. Em A Colônia Penal, a gente tem aqui a situação de uma ilha, a gente está falando de Kafka, né? No começo do século XX, e ele descreve uma colônia penal, que era um lugar super isolado, né? O próprio nome já nos indica o que acontecia ali. Então, indivíduos cumpriam pena. E aqui o Kafka descreve um instrumento de tortura, uma coisa assim meio medieval, que eu acho que já foi ensaio para vários nazistas, inclusive, pensarem em como torturar pessoas, enfim. Então ele descreve, ele conta, ele mostra aqui como funcionava a tortura neste lugar.
E aqui, no Poço e o Pêndulo, a gente também tem um ambiente de tortura medieval, que é a ideia do poço, o indivíduo lá embaixo, e um pêndulo só descendo. Só que um pêndulo não é um pêndulo de relógio comum. É um pêndulo que faz aquele movimento de relógio, mas é como em filme, né? É uma adaga ali que corta. Então, só descendo ali, o indivíduo lá embaixo, né? Suando, frio, e o pêndulo descendo. E o camarada lá no poço, aí de repente o poço tá cheio de rato, enfim, tortura pouca é bobagem. Então assim, a gente lê essas duas histórias e pensa, minha Nossa Senhora, para, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? E eu leio uma, eu já li cada uma dessas histórias mais de uma vez, mas toda vez que eu leio uma, eu lembro da outra pelo requinte, né? Pela sofisticação aqui. O último combinho que eu quero mostrar é um dos meus livros favoritos da vida. Quem me conhece aqui no canal, quem é das antigas aqui sabe que um dos livros da minha vida é Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Um dos meus livros favoritos da vida. Já li o último parágrafo deste livro, não sei quantas vezes. Ele guarda semelhança com o mais recente que eu li, que é As Bibliotecas Fantásticas. Eu ganhei este livro de uma aluna, né? Eu participei da banca de TCC dela e ela deu um livro para cada um dos membros da banca. O que há de semelhante entre essas duas histórias? Aqui em Cidades Invisíveis é o Marco Polo narrando para o Khan, lá do Império Mongol, as cidades que ele conheceu. E aí as cidades têm nome de mulher. E aí ele vai contando como é cada cidade. E a gente percebe que, na verdade, será que ele está falando de cidade mesmo? Ou ele está falando de pessoas? E aí essas cidades invisíveis, elas são fantásticas, como as bibliotecas daqui. Aqui, a cada capítulo, a gente tem uma biblioteca que é fantástica. Fantástica no sentido de cada capítulo contar uma biblioteca mais surreal que a outra. Eu vou ler aqui um trechinho só para vocês terem ideia. Nem todos sabem, mas a Torre de Pisa era originalmente uma biblioteca. De um lado guardavam-se os livros para as crianças e do outro os livros para adultos. Curiosamente, a torre pendeu para o lado das obras infantis. Estudiosos, não de engenharia, mas de literatura, acreditam que isso aconteceu porque dragões, mesmo ainda filhotes, pesam mais do que qualquer cartapácio. Aqui ele está falando de uma biblioteca. Aí depois, uma outra biblioteca. A cidade de Batriz era conhecida por suas grandezas. Ela se vangloriava de seus imensos portões de cobre que só podiam ser abertos por 10 homens fortes. Seu gigantesco tabuleiro, tal. Aí depois ele fala. Mas o maior orgulho de Tabriz eram os livros de sua biblioteca, que de tão grandes precisavam de várias pessoas para virar suas folhas. Então, ele conta, a cada capítulo, às vezes o capítulo tem uma página, uma biblioteca mais fantástica que a outra, por uma curiosidade. Tem uma biblioteca que todas as folhas são soltas, e por aí vai. Tal qual o Marco Polo conta aqui sobre a cidade. Então, cada cidade com uma característica que é mais inusitada que a outra. Então, tem uma, vou até ler aqui uma anotação que eu fiz. A renovação não se livra do velho, mas se incomoda com ele. Aí, cidade como jogo de xadrez. Eu fui anotando aqui, ó. Nome semelhante, eu fui anotando em cada cidade. Aqui é uma cidade que os mortos eram enterrados vivos. O céu, construção. O céu, a outra cidade em que o céu era semelhante à construção do paraíso na terra. Então são características muito sui generis e muito fantásticas, né, das cidades e aqui das bibliotecas. Então nas duas histórias aqui, a gente tem uma narração muito peculiar do objeto. No caso, uma biblioteca, no outro caso, uma cidade. Né? Em ambos os casos, narrações fantásticas, narrativas fantásticas. Certo? Me digam quais as semelhanças, ressonâncias que vocês percebem em outras obras. Eu vou adorar saber. Compartilhe aqui comigo, certo? Me digam se vocês já conheciam, se vocês já leram alguma dessas obras ou leram tudo, se vocês concordam com essas semelhanças que eu aponto, com essas ressonâncias, melhor dizendo, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.